Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração, Atos 12. Você sabe qual a relação entre a graça, o sacrifício no altar e o jardim do Éden? Essas três coisas que isoladamente podem parecer que não tem nada a ver, mas o que elas conectadas dizem respeito à minha vida e à sua vida. Fique comigo até o final desse vídeo e saiba qual é a influência da graça, do sacrifício e do mandato cultural do Jardim do Éden para a sua vida. Antes de nós entrarmos no assunto desse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você comente nesse vídeo. Ajude com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas, entregue a palavra de Deus a mais pessoas. Dê o seu joinha e vamos então ao assunto desse vídeo, que eu quero ler Efésios 2, capítulos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, não por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que a praticássemos. Aqui, o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de nós. E nós sabemos que a graça nos foi dada na cruz do Calvário. Jesus, na sua morte, ele morreu pelos nossos pecados, morreu a nossa morte. E ele ressuscitou para que vivêssemos a vida dele. Então, na cruz do Calvário, foram ali punidos em Jesus o meu pecado e o seu pecado. Então, nós estamos na graça. Mas então a graça veio para o mundo. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo e Jesus veio para todo mundo. Então quer dizer que todo mundo está na graça, está salvo, está remido, todo mundo já está na presença de Deus? Não necessariamente, porque nós podemos resistir à graça. O fato da graça estar disponível para nós, mas nós podemos resistir à graça. Existem pessoas que resistem ao Espírito Santo, que resistem à graça, que recusam a graça e que não recebem a graça, porque resistem e não querem. Então a graça veio para aquele que acolhe a graça. E acolher a graça faz parte da minha vida e da sua vida, e ele é um testemunho da sua vida e da minha vida. Quando você está na graça, as pessoas olham e veem a graça de Deus em você. Quando você está na graça, você é transformado, você é renovado, a sua mente é restaurada. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o sacrifício, porque a graça, ela se manifesta na minha vida. Quando eu correspondo à graça, eu abro mão da minha antiga natureza, eu abro mão daquilo que eu era, para eu tomar em mim a vida de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala, vocês precisam se oferecer em sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? O sacrifício, no contexto do judaísmo, era um animal imolado no altar. Então levava-se um cordeirinho, cortava a cabeça dele e queimava aquele cordeiro no altar. Isso era um sacrifício. Mas ele diz, vocês se entreguem em sacrifício vivo. Vocês não vão se matar. Vocês vão entregar a sua vida no altar de Deus. De maneira racional, de livre vontade. Culto racional é, eu cultuo a Deus de livre vontade, porque eu quero, porque eu desejo. E assim eu entrego a minha vida para que a graça me transforme. Eu mato a minha carne para que o Espírito Santo me transforme. E aí ele diz assim, vocês, depois disso, vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós só experimentamos a vontade de Deus depois que nós matamos a nossa carne no altar. Depois que nós substituímos a nossa natureza antiga pela natureza de Jesus. E aí, nós vamos então
cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que está lá no Jardim do Éden. Deus fez a mim e a você com propósito. Deus fez o homem com propósito. O propósito está em Gênesis 1:28. Diz assim: Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Esse é o mandato que Deus deu para o homem, que é multiplicar, encher e subjugar e dominar. Multiplicar não quer dizer somente ter filhos. Multiplicar quer dizer você multiplicar tudo o que vem na sua mão. É você ser criativo, é você criar uma coisa nova. Você já parou para pensar que a mesma formiga que existia nos tempos de Jesus é igualzinha agora? A casinha que ela faz é igual. A casinha do sabiá do tempo de Jesus é igual. O gato, ele tem o mesmo comportamento por milênios. Por quê? Porque o animal, ele tem filhotes, ele se replica, mas ele não multiplica. Quando eu e você temos filhos, os nossos filhos são totalmente diferentes de nós. Eles são uma pessoa nova, com uma identidade nova. O que eu quero dizer com isso? Tudo que nós criamos é novo. Nós temos o dom de criar coisas novas, de trazer à luz coisas novas, uma capacidade criativa. Nós temos uma unção de multiplicação e eu posso exercer isso debaixo da graça ou debaixo do pecado. Quando eu multiplico debaixo do pecado, eu multiplico iniquidade sobre a terra. Quando eu multiplico debaixo da graça, eu multiplico o padrão de Deus sobre a terra. Quando você perdoa uma pessoa, o perdão é extremamente fértil e multiplicador, porque você anula uma antiga natureza e você cria uma história nova. Você cria uma história nova para você, você cria uma história nova para a pessoa que você perdoou. Você é capaz de multiplicar a graça de Deus e ser um propagador da graça de Deus na face da terra. Quando você multiplica debaixo da graça. E você vai encher e subjugar debaixo da graça. Quando eu vou encher a terra, eu vou subjugar, quer dizer que eu vou ocupar espaços. Ocupar espaços com aquilo que eu multipliquei. Quando eu multiplico um testemunho para uma pessoa, aquilo vai encher a vida daquela pessoa, aquilo vai tomar a vida daquela pessoa, a salvação vai chegar na casa daquela pessoa. E aquilo que eu multipliquei vai ficar evidente, porque eu enchi e subjuguei. É o resultado da multiplicação. Quando um casal tem um filho, tem um bebê, eles estão na intimidade, ninguém vê aquela multiplicação. Mas quando aquele bebê vem à luz, todo mundo vê. Então, o encher e subjugar é o resultado de multiplicar, é quando tudo se torna visível. Quando aquilo que você multiplicou em Deus é visível para as pessoas, é um testemunho para as pessoas. Você enche e subjuga e depois você domina. Dominar quer dizer governar. É quando o que eu multipliquei e o que eu subjuguei, ele vai se tornar um padrão de governo. Ele vai se tornar um padrão para a família, para a sociedade, para as pessoas que me cercam. Muitas vezes uma cidade é tomada pelo evangelho, é multiplicado, a salvação se multiplica numa região, o evangelho chega, as pessoas são salvas, está tudo cheio e subjugado, mas é preciso governar, é preciso manter aquele padrão. Muitas vezes nós falhamos porque nós multiplicamos, enchemos, mas não governamos, nós não mantemos aquele padrão. Nós não cuidamos para que aquele padrão não se esmoreça. É por isso que a igreja muitas vezes tem diminuído. Por quê? Porque conquistou espaços, mas não conseguiu manter. Nós precisamos dominar, precisamos governar. E isso começa comigo e com você. Antes de se manifestar para fora, ela precisa estar para dentro. Eu preciso multiplicar, encher e dominar a mim mesmo, os meus sentimentos. Muitas vezes um olhar malicioso dá início a um pecado. Eu preciso cuidar do que eu vejo, do que eu penso, do que eu sinto. Eu preciso cuidar da minha vida, saber que a minha vida está sempre na presença de Deus. Então eu posso multiplicar, encher, subjugar, dominar. Cumprir o mandato de Deus dentro da graça, o propósito da graça. Que esse propósito esteja sobre a sua vida.
Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.